Será que é possível você se libertar totalmente do estresse? Ou melhor, será que é possível nós vivermos uma vida sem estresse nenhum? Afinal de contas, nós vivemos num ambiente, num mundo, numa sociedade cada vez mais estressante em diversos sentidos, né? Lidamos com estresse profissional, com estresse dentro de casa, com estresse envolvendo criação de filhos, estresse financeiro. Então, são inúmeras as fontes de estresse que nós lidamos hoje. Mas o que é o estresse de fato, né? O estresse é a reação do nosso organismo a alguma situação, é uma reação negativa a alguma situação que nós vivemos no dia a dia, na qual nós não queremos lidar, né? Então, você está preso no trânsito, aí de repente você começa a ficar estressado porque você tem um compromisso, ou sua esposa, seu marido disse algo para você que você não gostou, você fica estressado, ou lá no seu trabalho, eventualmente você começa a receber cobranças que começam a te deixar estressado. Então, existem inúmeros motivos que faz com que a gente fique estressado, e o estresse é uma grande fonte de negatividade. E é uma grande fonte também de causas de outras doenças, né? A medicina já aponta várias doenças que elas se desenvolvem através de um corpo estressado, ou seja, se uma pessoa é muito estressada, ela tende a desenvolver algumas doenças físicas, né? E por conta disso, e devido a esse contexto, viver uma vida sem estresse parece algo assim totalmente fora da realidade. Mas vamos entender isso. O momento presente, ou seja, o agora, ele se apresenta a nós, a mim, a você, de diversas maneiras. Às vezes ele vai se apresentar de maneiras favoráveis, agradáveis, como um aumento salarial, como uma pessoa muito interessante que você acabou de conhecer, talvez uma viagem que você vai fazer, um fim de semana agradável que você passa com a sua família. Então, o momento presente, a realidade, ela se apresenta a nós muitas vezes de maneiras agradáveis. Só que, em muitos casos, o momento presente se apresenta a nós de maneiras desagradáveis ou desafiadoras, como uma doença, uma cobrança, uma discussão, uma desavença em família, um golpe que você recebe e você acaba perdendo dinheiro, o seu carro que quebra no meio de uma viagem importante que você está fazendo junto com a sua família, ou uma viagem profissional. Então, quando essas situações que nós julgamos ser situações negativas, elas se apresentam a nós, normalmente a nossa tendência é criar resistência a essa situação. Essa resistência, o que é? Nada mais é do que uma espécie de negatividade, ou seja, nós não queremos que aquela situação que está acontecendo, que já é real, ela seja daquela maneira. Nós queremos que ela seja de outra forma. Então você está indo para uma viagem importante junto com a sua família, seu carro quebra. Você não quer que a situação seja aquilo, você não quer estar vivendo aquilo ali. Então, a situação se apresentou para você de uma maneira, só que você quer que ela seja de outra maneira. E como a situação ela é diferente da forma com que você gostaria que fosse, agora você cria um ambiente de estresse. Então, o estresse nada mais é do que uma negação ao momento presente. Então, o momento presente se apresenta a você de uma maneira e você nega ele, você julga que ele deveria ser diferente, que ele deveria ser de outra maneira. E toda vez que isso acontece, nós ficamos estressados. Você se considera uma pessoa estressada? Então, tem muitas pessoas que vivem no estresse diário, né? Acontecem situações e a cada situação que nós julgamos ser negativa, essa pessoa começa a ficar estressada. Agora, é possível, de fato, vivermos sem estresse? Vamos pensar sobre isso. Se o estresse é a negação do agora, ou seja, o momento presente, a realidade está se apresentando a você de uma determinada maneira, e você julga que ela deveria ser de outra maneira, como que nós podemos lidar com isso? Se o estresse é a negação do agora, então a única maneira realmente efetiva da gente conseguir viver uma vida sem estresse é quando a gente deixa de negar o agora, ou seja, nós paramos de criar resistência ao momento presente. E isso entra numa filosofia muito antiga e muito útil, muito prática, que é a filosofia da aceitação. A aceitação é a sabedoria simples, mas profunda, de se submeter ao fluxo da vida, ao invés de se opor a ele. Então vamos explicar isso.
O agora, a realidade se apresenta a você de diversas maneiras, como já dito, muitas vezes de maneiras favoráveis, outras vezes desfavoráveis, às vezes de maneiras prazerosas, outras vezes de maneiras desafiadoras. Quando essas situações do agora se apresentam a nós, a mim e a você, de maneira desfavorável, nós temos a tendência a criar resistência, a negar, a querer que as coisas sejam de outra maneira, e aí nós produzimos o nosso próprio sofrimento, que neste momento é na forma de estresse. Então, o estresse é uma forma de sofrimento. Toda vez que você está estressado, você está sofrendo. Se você é uma pessoa que vive estressada, nós podemos dizer com toda certeza que você é uma pessoa que vive sofrendo. Agora, como que nós lidamos com isso? Então, se o estresse é a negação ao agora, a aceitação é justamente o contrário. É quando você aceita cada manifestação do agora sem criar negatividade, sem criar resistência. Então, vamos fazer isso ficar prático. Você está indo lá numa viagem importante de família, uma viagem que você planejou com a sua família, você está aí com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, e de repente acontece que seu carro quebra. E neste momento existe uma tendência ao nosso condicionamento de ficarmos estressados com aquela situação. Afinal de contas, você idealizou que seria aquela viagem onde as coisas iam acontecer de maneira quase que perfeita. As coisas iam dar certo e seria aquela grande viagem que você idealizou. Mas agora você está com o carro quebrado na estrada. Então, o seu condicionamento, o meu condicionamento, tende agora a querer ficar estressado. Por quê? A gente começa a negar aquela situação. Então, para lidar com isso, basta aceitarmos aquela manifestação do agora. O agora, o momento presente, a realidade, ela está exigindo isso de você. Exigindo o quê? Que agora você tem que lidar com essa situação onde seu carro está quebrado no meio de uma viagem. E quando você aceita que essa é uma manifestação do agora, quando você aceita que essas coisas estão sujeitas a acontecer, afinal de contas, nós vivemos num mundo imperfeito, e essa é uma grande questão, né? A nossa mente ela está o tempo todo buscando perfeição no mundo sob condições imperfeitas. Então, a nossa mente é como se ela tivesse ficado presa lá no Éden, onde as condições ainda eram perfeitas. Então, toda vez que nós estamos de frente, ou temos que lidar com uma situação imperfeita, a nossa mente, que está buscando o tempo todo perfeição nas coisas, nas pessoas, nas situações, quando ela se depara com uma situação imperfeita, o que acontece? Ela produz para si mesma ou produz para nós sofrimento. Neste caso, na forma de estresse. Então, essa é uma das disfunções que acontece dentro da nossa mente. A nossa mente ela fica buscando perfeição no mundo sob condições imperfeitas. Só que toda vez que a sua mente, que a minha mente busca condições perfeitas no mundo imperfeito, e imperfeições irão acontecer a todo momento, todo dia, toda semana, todo mês, a vida toda enquanto a gente existir, acontece que agora a gente fica se deparando com essas situações e criando e produzindo nosso próprio sofrimento em forma de estresse. Então essa é uma grande disfunção que acontece na mente. E quando você compreende isso, quando você toma consciência dessa situação, agora você para de buscar no mundo imperfeito condições perfeitas. Então você entenderá que seu carro vai quebrar. O seu vizinho, em algum momento, ele vai te dar trabalho. Os seus filhos vão te criar algum tipo de situação que vai te dar dor de cabeça. A sua esposa, o seu marido, vez por outra, vai te dizer coisas que você não vai gostar. O seu ambiente de trabalho haverá pessoas aí que vão te criar algum tipo de dificuldade. O seu corpo vai ter problema de saúde. Em algum momento você vai ter uma dificuldade de saúde. Você vai adoecer. Se você viver 40, 50, 60, 70, 80, em algum momento você vai adoecer. Por quê? Porque nós vivemos sob condições imperfeitas, e as condições imperfeitas, elas estão o tempo todo num processo de mutação, de mudança. Então hoje o seu carro que está funcionando bonitinho, amanhã ele quebra. O seu corpo que hoje está saudável, amanhã ele poderá estar doente. Ou já está doente, talvez anteriormente seu corpo estava saudável, agora ele está doente. Então quando você entende que nós vivemos sob circunstâncias imperfeitas e que pessoas
coisas, situações irão apresentar algum tipo de dificuldade, nós paramos de buscar perfeição nessas coisas. Então, quando você para de buscar perfeição no mundo sob condições imperfeitas, você já inicia o processo de aceitação na sua vida. Você entende, você simplesmente entende, compreende e aceita que essas situações elas irão acontecer. E você terá que lidar com elas. Então você está lá com seu carro quebrado, no meio daquela viagem, e agora você tem uma situação imperfeita, e você tem agora duas situações que você pode fazer. Ou você pode ficar estressado e permitir que esse estresse tome conta de você. Agora aquela viagem que seria maravilhosa já não é mais tão maravilhosa assim, afinal de contas, você nem chegou ainda no seu destino e você já está lidando com uma situação como essa, né? Então, você pode ficar estressado por negar o agora, negar que aquela situação esteja acontecendo e ficar criando na sua mente que aquela situação deveria ser de outro jeito, seu carro não poderia ter quebrado justo hoje, justo agora. Ou, então essa é a primeira situação, você ficar estressado com a situação. Ou a segunda situação é você aceitar plenamente o momento presente. O momento presente está se apresentando a você agora no momento, numa forma de um carro quebrado. Isso acontece, os carros são imperfeitos. Não existe carro perfeito. Seu carro pode ser 0 km e está passivo de dar defeito. Se seu carro tiver já 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos de uso, a probabilidade aumenta mais ainda de ele dar defeito. Então, quando você aceita o momento presente e você aceita que agora você tem que lidar com aquilo ali, você não produz estresse. Então você está na sua viagem, o carro quebrou, você pode ficar numa boa, sem criar estresse, porque você aceita a manifestação do agora, você compreende que o carro é imperfeito, aquela situação ela pode ocorrer, acontece a todo momento, com muita gente, não é uma exclusividade sua, e você aceita, fica em paz, fica tranquilo e fica sereno em relação àquela situação. E agora você tem duas coisas que você pode fazer. Então vamos pensar, você poderia ficar estressado ou não. Então você resolveu praticar aceitação. Então você aceitou que aquela situação está se apresentando a você daquela maneira, um carro quebrado. Agora você tem, uma vez em aceitação, ou seja, você não produziu sofrimento para si mesmo, é importante que você compreenda isso. A aceitação, ela tem uma finalidade, só uma. Parar de produzir sofrimento para você mesmo. Então, se você é uma pessoa estressada, você está produzindo sofrimento para si mesmo. Quando você pratica a aceitação e você aceita a manifestação do agora da forma como está se apresentando a você, você deixa de produzir sofrimento para si mesmo, você não vai ficar estressado. Aquela situação, ela não terá tal importância a ponto de você ficar estressado com ela. Então você deixa de produzir sofrimento para si mesmo. Em outras palavras, você deixa de punir o seu interior por conta das circunstâncias exteriores. E não é isso que a gente faz a todo momento? As circunstâncias exteriores elas estão acontecendo, a realidade está acontecendo, as coisas fora estão acontecendo, seja no âmbito dos relacionamentos, da questão profissional, a forma como você lida com o seu dinheiro, o lado financeiro, econômico, saúde, as coisas estão acontecendo. E o que nós tendemos a fazer? Nós pegamos essas manifestações do externo, da realidade, e nós punimos o nosso interior com sofrimento, com estresse. É isso que nós fazemos. E a aceitação ela te liberta justamente disso. As coisas, as situações, as dificuldades, elas continuarão acontecendo. Você continuará lidando com situações desafiadoras, desfavoráveis e difíceis na sua vida. Só que agora com a diferença de que você vai parar de se punir. Você não vai mais criar sofrimento para si mesmo baseado nas coisas que estão acontecendo na sua realidade. E se você conseguir praticar isso, aceitação, você vai perceber que seu estado interior, ou seja, o seu estado de espírito, ele vai assumir um estado de paz, de tranquilidade e de serenidade, mesmo você lidando com desafios na sua vida. E isso é fundamental, é provavelmente
uma das filosofias mais práticas que uma pessoa ela pode aprender no decorrer da vida. É a capacidade que você desenvolve de ficar tranquilo, em paz e no estado de serenidade, mesmo diante de dificuldades. O que pode ser mais prático do que isso? Então, você lida com dificuldades e o mundo exterior ele é imperfeito, você tem que ter consciência disso. As circunstâncias nossas, elas tendem a ficar cada vez mais difíceis e mais desafiadoras. A situação do mundo, ela está cada vez mais desafiadora, em sentido econômico, em sentido moral, em sentido geopolítico, em sentido financeiro, em sentido profissional, muitas vezes em sentido psicológico e emocional. As pessoas estão cada vez mais doentes em sentido mental e emocional. Então, as circunstâncias da vida, elas tendem a ficar cada vez mais desafiadoras à medida que o tempo passa. Só que quando você começa a praticar a aceitação, você desenvolve força interior. Por quê? Por mais que as situações externas elas sejam cada vez mais difíceis, a sua condição interior está cada vez mais forte. Então você deixa de sofrer por conta das coisas que estão acontecendo fora de você. Então, a situação econômica está mais difícil, mas você está em paz. A situação nos relacionamentos, a moral do mundo está cada vez menor, mas você está em paz, você está sereno. As guerras estão acontecendo, a situação climática está cada vez mais difícil, mas você lidará com cada situação no estado de paz e de serenidade. Ou seja, em outras palavras, quanto mais difícil estiver as coisas fora de você, mais forte internamente você tem que estar, para que você consiga lidar com essas situações da melhor maneira possível. Então, quando você pratica a aceitação, o resultado final da aceitação é que você para de criar sofrimento para si mesmo, você para de se auto-torturar, e você passa a desenvolver um estado de paz, de calma, de serenidade, de tranquilidade, mesmo lidando com situações desafiadoras. Agora, é importante que você não confunda aceitação com passividade. Ou seja, a aceitação é quando você aceita a manifestação do agora sem criar sofrimento para si mesmo. Agora, passividade é quando você fica de braços cruzados e não faz nada diante daquela situação. Então nós não podemos confundir as duas coisas. Uma coisa é você praticar a aceitação, outra coisa é você ser passivo. Então você está ali com seu carro quebrado na estrada, você aceita aquela situação, você fica em paz, fica tranquilo, e agora você vai ter uma atitude, você vai tomar ação diante daquele fato. Agora você vai pegar o seu telefone, você vai ligar para o seu seguro e informar que seu carro está com defeito para que a seguradora mande um guincho para buscar. Alguma atitude, alguma ação você vai tomar. Você não vai ficar passivo diante da situação. Você vai ficar tranquilo, em paz e no estado de serenidade, e neste estado você vai tomar uma ação, se necessário, porque às vezes, dependendo da situação, você não precisa tomar ação nenhuma, mas se necessário, se você julgar necessário que é necessário tomar uma ação, você vai tomar. Neste caso, de um carro quebrado na estrada, é óbvio que você vai ter que tomar uma ação. Você não vai ficar aí com o carro quebrado. Só que você vai fazer isso, você vai tomar ação no estado de paz, de serenidade, de tranquilidade. Agora, para pensar. A sua ação ou as suas ações, elas tendem a ser mais assertivas e mais corretas e mais sábias se você tomá-las no estado de estresse, de raiva, de irritação, ou no estado de paz, de serenidade, de tranquilidade? Acho que a resposta a essa pergunta é muito óbvia, né? Nós temos a tendência a tomar decisões muito melhores e agir corretamente quando nós estamos sóbrios, né? No estado de paz, de serenidade, com a cabeça fresca. Quando estamos estressados, a gente tende a tomar decisões emocionais, decisões impulsivas, e muitas vezes tomamos decisões que acabam prejudicando mais ainda a situação. Então não confunda aceitação com passividade. Uma coisa é você aceitar o que é. A realidade é daquela maneira, ela está se apresentando para você daquela maneira. Você aceita aquela situação. Ao aceitar, você não produz estresse para si mesmo.
E agora, nesse estado de paz, de tranquilidade, você tem uma situação para lidar e você vai decidir qual ação que você vai tomar para resolver aquela situação. A gente citamos aqui o exemplo de um carro quebrado, porque é algo comum que estamos sujeitos a ter que enfrentar essa situação a qualquer momento, e nós temos que reconhecer que, por mais simples que pareça, é uma situação desagradável, dependendo da onde você está indo, se você está indo para um compromisso importante, para uma viagem em família, dependendo aonde você está indo, você ter um carro quebrado na rodovia é uma situação desagradável. E que gera estresse. Quantas vezes talvez você já passou por isso, ou você já viu pessoas tendo que lidar com esse tipo de situação, mas poderia ser qualquer outra situação. Poderia ser uma situação de trânsito, onde você está indo para um compromisso importante, o trânsito está travado, e agora você tem a opção de ficar estressado ou de aceitar aquela situação e ficar em paz e tomar alguma atitude, talvez ligar para a pessoa que você tem um compromisso e avisar que você vai atrasar alguns minutos. Mas tudo o que você for fazer, você vai fazer nesse estado de paz e de tranquilidade. Ou seja, você assume um estado interior onde você estará sempre tranquilo. Ou seja, você vai eliminar o estresse da sua vida. Veja que nós não estamos falando de gerenciamento de estresse, de como reduzir o estresse, não é isso. Nós estamos falando de eliminar por completo o estresse. Quando você compreende o que é aceitação e você passa a praticar a aceitação, você elimina o estresse da sua vida. Você não vai ficar mais estressado com nada. É óbvio que, de quando você aprende esse conceito e você vai praticando ele aos poucos, no começo, até você compreender o conceito e você conseguir fazer ele ficar prático, você ainda vai ter que lidar com algum nível de estresse. Mas quanto maior for sua habilidade em exercer esse conceito da aceitação, esse conceito poderosíssimo, você vai eliminando o estresse da sua vida. Então, você vai chegar num ponto que dificilmente você ficará estressado, dificilmente haverá uma situação que vai te tirar do eixo, que você vai ficar estressado, que você vai perder a razão, porque você vive no estado de aceitação, você aceita cada manifestação do momento presente, cada manifestação da vida que está se apresentando para você de inúmeras maneiras diferentes, como já dito, horas prazerosas e agradáveis, horas desafiadoras e desagradáveis, mas você aceita todas elas, fica nesse estado de paz, de serenidade, de tranquilidade, e se necessário, você vai tomar uma ação para resolver aquela situação. Mas agora você vai viver nesse estado de ausência de estresse. E isso é muito poderoso, porque 99% das pessoas vivem estressadas, e provavelmente você é uma delas. Se você se interessou pelo tema desse vídeo, é provável que você seja uma pessoa estressada. E você se libertar do estresse é uma coisa que vai te dar uma qualidade de vida absurda, de você poder viver e trafegar nos ambientes, seja dentro da sua casa, seja com seus amigos, seja no seu trabalho, você trafegar por todos os ambientes que envolvem aí a sua vida. Só que você fazer isso sem estresse, as coisas continuarão acontecendo, as dificuldades continuarão aparecendo, mas você vai conseguir lidar com cada uma delas no estado de tranquilidade, de paz e de serenidade. E aí o nível das suas decisões será melhor, a sua capacidade de ação será muito melhor, e você agora vai assumir um estado interior de muito mais força. E à medida que as situações do externo forem ficando cada vez mais difíceis, e estão ficando cada vez mais difíceis, basta você olhar para o seu redor, mas à medida que as coisas estiverem mais difíceis e, em contrapartida, você está desenvolvendo cada vez mais um estado de força, de paz, de serenidade, você vai lidar cada vez melhor com essas coisas, com essas dificuldades. Então, as circunstâncias do externo, elas terão pouca influência sobre o seu estado emocional, sobre o seu estado de espírito. Espero que você tenha compreendido o conceito de aceitação e que você comece a praticá-lo em todas as áreas da sua vida, e você vai perceber um aumento absurdo na sua qualidade de vida e principalmente no seu estado de paz e de serenidade. Nos vemos no próximo vídeo.